Muito boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo do primeiro Clássico Rei de 2026, empate por 0-0, conosco o professor Moza. Boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva pelo repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Moza. Boa noite, tudo bem? Rádio Assunção, Tony Mota, ao vivo. E eu te perguntaria, Moza, hoje foi um jogo considerado um jogo teste para o Ceará, né? Nesses 6 jogos que você comandou o Ceará, queria que você fizesse assim, um balanço desses 6 jogos sob o seu comando e o que você achou do seu time até então e qual o tamanho da ausência do Matheus Araújo nesse jogo de hoje. Olha, assim, o retrospecto desses 6 jogos, eles são positivos. Eu acredito que a gente vem evoluindo jogo a jogo, fisicamente, enfim, taticamente também. Nós fizemos, inclusive, algumas estruturas durante esses 6 jogos, inclusive hoje. Mudamos, em alguns momentos do jogo, a forma de jogar pela necessidade do jogo. Mas, assim, a grosso modo, esses 6 jogos são bem positivos. Nós conquistamos o primeiro objetivo, que era a classificação geral. E agora vamos nos preparar para a semifinal. Em relação ao jogo de hoje, foi um jogo bem truncado, assim, muito mais parecido até com os clássicos lá do Sul, né? Que tem pouca bola rolando, né? Então bastante duelo, enfim, mas foi um jogo equilibrado. A ausência do Matheus, assim, pela forma que a gente vinha jogando, o Matheus combina muito bem com o Vina, o Fernandinho tem outra característica que também deu uma contribuição importante para nós, não só hoje, como ao longo dessas 6 rodadas. Mas eu particularmente não gosto muito de falar das ausências, porque, enfim, todo jogador que por lesão, enfim, está ausente, ele faz falta, mas eu, assim, a princípio, eu saio satisfeito do que nós produzimos, da forma que esses jogadores se entregaram. É óbvio que nós poderíamos, talvez, ter tido um pouco mais de controle, que é uma característica do nosso time, mas, assim, por ser o primeiro clássico, né, um campo mais rápido do que nós estamos habituados a jogar também. Enfim, eu saio satisfeito. Moza, boa noite. Boa Samuel noite. Conrado, aqui à sua Boa noite. esquerda. Boa noite. Hoje o time do Ceará bem modificado, né? Assim como o Fortaleza também, bem reformulado em relação a clássicos rei, né? Hoje, 17 atletas apenas do time alvinegro já tinham enfrentado o maior rival num clássico rei, né? 14 jogadores ainda não tinham enfrentado, né? E aí eu queria saber de você em relação a isso. De alguma forma, o nervosismo dos jogadores acabou atrapalhando um jogo mais vistoso. Porque, como você falou, foi um jogo muito truncado, e até mesmo no primeiro tempo ali, bem picotado ao longo da partida, mas o vovô conseguiu criar ali o Luca de cabeça no primeiro tempo, até mesmo para saber a falta de criatividade, a ofensividade, na verdade, do time alvinegro, que é o melhor ataque da competição, que hoje saiu em branco aqui diante do Fortaleza. Boa noite. Boa noite. Assim, eu acho que o primeiro tempo foi até mais nervoso que o segundo, assim, né? Enfim, mas que é típico também de clássicos, né? Abrir um parênteses para a nossa torcida, que fez uma festa importante, assim, até difícil se comunicar com os jogadores dentro do campo pelo barulho que eles fazem. E é óbvio que nós queríamos tecnicamente ter apresentado um jogo mais vistoso, mas o adversário dificultou as nossas ações, neutralizaram bem as nossas combinações. Nós não conseguimos combinar e infiltrar como normalmente a gente fez nos outros jogos, mas eu saio satisfeito pela entrega dos jogadores, da forma que nós marcamos, colocamos o pé na bola, competimos. Enfim, é um processo que essa evolução ela acaba sendo contínua. Então, e conquistamos o primeiro objetivo, que era a classificação geral. Então, agora, nós aproveitar esse curto período, mas descansar, tentar recuperar os atletas que estão ausentes, e se preparar para a semifinal. Nós vamos enfrentar o Floresta, 2 jogos duros, um adversário que chegou com méritos à semifinal. Então, é a preparação para enfrentar o Floresta agora. Moza, boa noite. Boa Horácio noite. Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Boa noite. E esse cenário que o Ceará enfrentou hoje, que foi o Fortaleza um pouco mais recuado, é algo que deve se acontecer na Série B, de maneira geral, e pode ser que aconteça também numa final de cearense. Dado a gente não sabe que pode ainda como é que será, mas projetando, né, que aconteça. O que é que você percebeu que o Ceará deixou de fazer ou que ainda pode melhorar encarando equipes que façam esse sistema um pouco mais fechado?
O Fortaleza jogou com 6 no meio campo. O Ceará mostrou certa dificuldade até para progredir a jogada, e você já até reconheceu isso. O que é que você percebeu que pode melhorar e pode avançar para um cenário que deve se repetir, principalmente numa eventual Série B? Hoje, para mim, o que faltou foi principalmente as infiltrações no setor da bola, né? Porque contra uma linha de 5, né, com um adversário mais baixo, se você não mexer na defesa, dificilmente você vai ter uma combinação, um cruzamento de linha de fundo, né? Os cruzamentos acabam saindo de intermediária, facilitando uma equipe que joga com 3 zagueiros, né? Tanto é que a melhor jogada que nós tivemos no primeiro tempo foi uma jogada de fundo do Rafa, que traz para dentro, cruza, o Lucas quase faz o gol, né? Então nós poderíamos ter repetido mais vezes esse tipo de jogada, mas foi muito mais até por mérito do adversário que demérito nosso. Eles, o fato de terem baixado mais a marcação, diminuíram o tamanho do campo e, de consequência, diminui o tamanho, o espaço para as infiltrações. Então, o que fazer contra um adversário que marque dessa forma é infiltrar um pouco mais, ter as posses um pouco mais longas, né? Ter também um enfrentamento ali no último terço, né? Principalmente numa circulação que pegue o adversário com uma cobertura longe para tentar uma jogada individual próxima da grande área. Enfim, mas nós tentamos, finalizamos, competimos. Acredito que foi um jogo equilibrado, assim, e é natural que no primeiro clássico do ano, né, seja dessa forma. Mas, enfim, a grosso modo, assim, eu saio satisfeito do que nós apresentamos até aqui, né? E agora é um campeonato dentro do próprio campeonato, né? Que semifinal são 2 jogos, então é importante a preparação para essa semi. Moza, aqui ó. Boa noite, Júnior noite. Marquezine, Rádio Cidade. O Ceará, primeira vez no Campeonato Estadual que não marca gol. Na tua observação, qual foi a principal dificuldade que o Fortaleza colocou hoje para a equipe do Ceará no teu entendimento? Foi o que eu respondi anteriormente, assim, o fato de terem marcado mais baixo, né? Eu não lembro em nenhum momento de uma pressão mais alta, né, contra nós, assim, né? Nem na nossa saída de bola, lá no tiro de meta, nem uma pressão mais alta, né? Para nós tentarmos escapar e atacar poucos jogadores. Acabou que todo o nosso ataque era contra 8, contra 9 jogadores, e aí tem menos espaço realmente. Acaba se tornando um jogo, inclusive, perigoso se você não cuida da bola, se você não circula, se você não tem paciência para entrar na defesa adversária, porque daí você, se atacar de qualquer jeito, você gera muitos contra-ataques para o adversário. Então, acaba se tornando um jogo perigoso nesse sentido. Onde nós podemos melhorar? Foi o que eu respondi também anteriormente, né? Ter um pouco mais volume no setor da bola, de infiltração, de cruzamento de linha de fundo, de preencher bem a área com pelo menos 3 jogadores, né? Enfim, pode ter certeza que nós vamos, na semi também, vamos enfrentar um adversário que joga com uma linha de 5, então é importante nós tirarmos lição desse jogo para evoluir e enfrentar o Floresta com outras situações para nós podermos criar mais situações de gol, né? Moza, aqui Rodrigo Eric, Rádio Expresso, TV Metrópole. A gente viu o Fortaleza, nos momentos em que atacava, indo principalmente pelo lado direito, ali com seus pontas e principalmente com o lateral Mailton, que chegou muito por ali. E eu queria saber se você achou que o Ceará teve alguma dificuldade, principalmente no quesito defensivo ali, com o Fernando, de se defender ali pelo aquele lado defensivo esquerdo. O Mailton, assim, nesses últimos jogos do nosso rival, ele tem sido o escape, né, do Fortaleza, um cara que tem um volume de cruzamento importante. Nós decidimos baixar com o PH pelo lado direito justamente para o Fernando bater com ele ali para ter os duelos. Eles têm um perfil físico parecido, né? E eu achei que o Fernando fez um jogaço, assim, seja na parte defensiva, seja apoiando também, né? E aí é uma questão também de adaptação Fernandinho, né? O Fernando com o Matheus Araújo, a gente deixa o corredor praticamente inteiro para o Fernando. Com o Fernandinho, muitas vezes ele tem um jogador à frente dele por característica. O Fernando é um ponta que joga com a linha nas costas para ter enfrentamento, né? Então é uma questão de ajuste, assim. Nós acabamos perdendo o Matheus na quinta-feira, se eu não me engano, né? Então foram praticamente uma sessão, 2 sessões de treino para... Né? Então eles encontraram o espaço para eles poderem produzir juntos, né? Mas eu, a princípio, assim, achei que o Fernando fez um jogo, nas 2 fases do jogo ali, fez um jogo muito sólido. Professor, boa noite. Boa noite. O Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre Fortaleza. Te surpreendeu
trazendo o 5-3-2, com os 3 volantes mais de contenção, e usando o Pochettino mais como o arco, né? Pro Barreiro ser a flecha. Queria saber se o Fortaleza te surpreendeu nesse aspecto. E hoje eu percebi o time um pouquinho diferente da sua característica natural. Muita movimentação e os pontas sempre trocando de posição com os laterais e com os meias. Hoje eu senti o time mais estático. Principalmente o Fernandinho e o Pedro Henrique mais por dentro. Como foi preparar o time para o jogo de hoje? Nós achávamos que eles viriam num 5-4, que é o que eles vêm fazendo, né? Eles optaram por marcar por dentro com os 3 volantes mais os 2 atacantes, e aí nós, na minha opinião, escapávamos até com uma certa facilidade até o meio-campo intermediário deles, e a partir dali faltou um pouco mais de profundidade, um pouco mais de infiltração, que foi o que eu respondi anteriormente. A ideia era ter os pontas por dentro mesmo, para nós tentarmos ter superioridade por dentro, justamente para deixar o corredor para os nossos laterais. Mas, assim, tinha pouco espaço, acabou tendo pouco espaço, até pela altura que eles optaram por marcar, né? Eles marcaram praticamente nos últimos 30 metros do campo, e aí realmente nós tivemos uma certa dificuldade para entrar. Então, a gente sempre tira lições dos jogos, né? Então, e desse não vai ser diferente, né? Tentar ser um pouco mais incisivo, criar, inclusive, situações de volume maior de cruzamento contra uma linha de 5, mudar a nossa estrutura, inclusive, para marcar, voltar, de repente, para um 4-3-3 para ter mais combinação, meia ponta lateral e o volante, né? Enfim. Nós vamos tirar lições desse jogo para nos preparar, seja para enfrentar o Floresta, que pode acontecer um cenário parecido com o que aconteceu hoje. Boa noite, Moza. Boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Moza, o que a gente observou na partida, e aí você, claro, dá o seu ponto de vista, que faltou finalização a gol. Eu estava tentando lembrar uma bola que chegasse ao gol para uma defesa, e acho que não houve. A bola do Luca talvez foi a que passou mais perto, foi uma chance real ali no começo do jogo. Você acredita que isso aconteceu? Você falou do primeiro clássico do ano, esse muito estudo, parecia muito um jogo de xadrez, né? Ninguém queria dar nenhum espaço para o seu adversário, exatamente por essa questão do primeiro clássico do ano, e ninguém queria dar espaço para a derrota, era mais importante do que se abrir em busca da vitória. E uma outra questão sobre o Júlio César. A gente sabe que ele já jogou como lateral direito, né? Lá no América, hoje você colocou ele como lateral direito, é a ideia utilizá-lo de zagueiro e de lateral, ou você vai defini-lo em algum momento por alguma das duas funções? Quando a gente contrata os jogadores, a gente sempre tem a preocupação de contratar jogadores que saibam jogar em mais de uma posição, né? Até para não ficar um elenco muito inchado, é importante jogadores que saibam jogar em várias posições. O Júlio é formado como zagueiro, mas ano passado praticamente inteiro jogou como lateral direito, né? A entrada do Júlio foi para nós darmos largura com o Mateuzinho, que entrou muito bem no jogo, e deixar o Melk por dentro para eles se procurarem, né? Porque são jogadores bem técnicos, né? E aí, vezes o Vina ser mais um jogador no meio e trocar de posição com o Alano, enfim. E aí a nossa ideia era o Júlio marcar por dentro e nós fazemos uma saída de 3. Nós terminamos o jogo dessa forma, na verdade, né? Para tentar deixar o Richarlison e o Zanocelo lado a lado e 5 jogadores na última linha para, enfim, tentar agredir o adversário sem conceder a transição. Faltavam, se não me engano, 15, 20 minutos, né? E qual foi a primeira... As chances de gol, realmente foi um jogo que talvez, até agora, com certeza, foi o jogo que nós menos produzimos, né? E menos finalizamos no gol, e muito mais até por mérito do adversário do que demérito nosso. Assim, foi um jogo bem truncado, acredito, pelo fato de ter sido o primeiro clássico do ano. Acho que era natural que ele fosse truncado assim. Então existe uma rivalidade grande, todo mundo se estuda hoje, então, enfim, foi um jogo truncado e eu acho que, assim, talvez não foi tão vistoso de se assistir, mas eu saio satisfeito assim com o que nós desempenhamos, né? Óbvio que nós temos condições de criar mais e vamos criar mais, mas assim, depois de 6 jogos, a análise que eu faço ela é positiva. Professor, boa noite. Boa noite. Afonso Ribeiro, do Esporte do Povo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da função do Zanocelo na equipe, né? De ser esse meio-campista de força física, que marca também, mas ser o cara que clareia a jogada, né? Que inicia a construção ali.
E também do lance do Richard, né, que hoje entrou no jogo e deu uma emoção ali, né, driblando os jogadores. Ainda bem que eu não tenho problema no coração, né, senão eu teria infartado. O Vinícius, o Zanocelo, é um jogador assim, bem importante assim, para o nosso time, pelo fato de ele que começa as principais jogadas, né, as coisas passam muito por ele, né, e hoje foi dessa forma também. Ele participa dos dois momentos do jogo, das bolas paradas, para atacar e também para defender. Enfim, é um jogador bem importante para nós, assim, né? Então nós temos um grupo bem homogêneo, o Richards também entrou muito bem. Enfim, esses jogadores que nós temos me dá as possibilidades de com os jogadores criar situações diferentes dentro do jogo, né? Então, e agora que nós estamos com semanas cheias, nós podemos treinar outras situações, que é o que a gente tem tentado fazer. Boa noite, moço, aqui. Boa noite. André Carvalho, FM Conexão 70. Vendo o jogo como um processo em si, certo? O que você mais gostou na atuação do time alvinegro e o que o time precisa encaixar, né, até em termos de ataque, nesse momento? Assim, o que eu tenho gostado muito, não só do jogo, mas desses 37 dias, 38 dias, 36 dias que nós estamos aqui, assim, a entrega dos jogadores, a relação que nós temos com todo o clube. Em relação, assim, nesses 6 jogos, assim, eu acredito que a evolução está sendo uma coisa assim, de jogo a jogo, e nós sabíamos que hoje seria um jogo diferente do que nós tínhamos enfrentado até então, por se tratar de um clássico, o primeiro clássico do ano. Nós sabíamos que ia ser um jogo truncado, óbvio que nós não imaginávamos que seria tão truncado assim, né? E qual que é o desafio? Mesmo nesses jogos com um adversário que vai nos marcar mais baixo, e acredito que o cenário da SEMI provavelmente vai ser dessa forma, criar soluções para enfrentar 8, 9 jogadores em 30 metros de campo. Nós temos que, e aí cabe a mim, treinador, criar essas soluções. Então, acho que o ponto a ser melhorado é esse. E assim, ponto positivo desse jogo, defensivamente, nós praticamente não concedemos nada, então eu saio satisfeito com a entrega dos jogadores, a forma que eles abordaram o clássico, a forma que eles vêm abordando o nosso dia a dia. Então eu creio que nós estamos no caminho para o sucesso, e o trabalho ele é diário, assim como a gente tem feito. Então eu saio o resumo desses 6 jogos, eu saio bem satisfeito. E agora é o campeonato dentro do próprio campeonato, que é a semifinal, né? Se preparar para enfrentar o Floresta. Beleza, professor, muito obrigado. Fechou? Muito obrigado. Boa noite, pessoal.